Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro, onde a gente vai falar mais sobre auto-hipnose. Na aula passada a gente começou a falar a respeito de Emile Coué, começou a adentrar dentro desse universo da autossugestão, segundo Emile Coué, da autossugestão consciente, e hoje a gente vai começar a aprofundar um pouco mais esses conceitos, e eu já estou tranquilo, porque eu sei que você já sabe diferenciar dentro da lógica de Emile Coué o consciente do inconsciente. Bom, Emile Coué, ele vai trazer esse conceito de consciente e inconsciente utilizando uma metáfora. Ele fala basicamente o seguinte, que o inconsciente é uma correnteza muito forte e uma correnteza que quando passa vai varrendo tudo que está pela frente. Entretanto, Emile Coué diz que existe uma possibilidade da gente guiar essa correnteza para um local mais útil, né? É como se a gente pegasse essa correnteza e colocasse ela virada para uma usina, por exemplo, para que ela gerasse energia. E segundo Emile Coué, o método da gente fazer isso é através da autossugestão. Emile Coué dizia que essa correnteza ela vai realmente varrendo tudo que está pela frente. Consequentemente, e aqui vem um conceito muito importante da auto-hipnose, não importa muito a vontade da pessoa. Importa para ela, na verdade, importa sim se essa correnteza está direcionada ou não para aquela vontade. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa quer muito emagrecer, ou a pessoa quer muito passar num concurso, ou a pessoa quer muito passar no vestibular, ou ela quer uma outra coisa completamente diferente dessas todas que eu coloquei agora. Ela tem a vontade. Entretanto, será que essa correnteza está alinhada com aquela vontade? Ou será que simplesmente ela quer, mas essa correnteza está completamente voltada para o outro lado? O que a auto-hipnose vai fazer, o que a auto-hipnose verdadeira vai fazer é alinhar essa correnteza com a vontade da pessoa. Emile Coué, ele utiliza um exemplo muito claro da gente entender, muito claro para a gente entender isso, né? E esse exemplo, ele é utilizado em várias palestras e etc. Basicamente, Emile Coué, ele fala, imagina só que você pega uma tábua de madeira. Ele até especifica no livro dele, O Poder da Autossugestão, exatamente as medidas. Mas eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar uma tábua desse tamanho, tá? Mais ou menos desse tamanho, uma tábua larga, vamos aumentar um pouco mais, assim, desse tamanho, e com 10 metros de altura. E aí eu pego essa tábua, coloco no chão e falo para você, olha, essa tábua dessa largura, com 10 metros, você vai caminhar em cima dela, e ela está totalmente no chão, tá? Você vai caminhar para frente, depois vai voltar, vai caminhar e vai voltar. E você vai ter que fazer isso 5 vezes. E se você fizer isso 5 vezes, você vai ganhar um prêmio incrível. Bom, provavelmente você nem pensaria, né? Você falaria, não tem dificuldade nenhuma, a tábua está aqui no chão, eu vou andar para frente, vou andar para trás. Qual a dificuldade numa tábua dessa largura? Nenhuma. Entretanto, imagine agora que você pega essa tábua e com a mesma sustentação, exatamente com a mesma sustentação, com as mesmas condições, você coloca ela a 100 metros de altura, ligando 2 prédios. E aí a pessoa vira para você e fala, olha, tem uma tábua que está totalmente sustentada entre 2 prédios a 100 metros de altura. Você vai subir e vai andar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e se você fizer isso, você ganha um prêmio. Talvez você consiga. Entretanto, é certo que você vai ter mais dificuldade, ou pelo menos você vai pensar 2 vezes antes de aceitar esse desafio. Entretanto, e Emile Coué coloca isso, a gente está falando das mesmas condições. A tábua está lá entre os 2 prédios, do mesmo jeito que essa tábua estaria, que esse pedaço de madeira, essa tábua, enfim, estava no chão. A mesma sustentação. Entretanto, quando você vai a 100 metros de altura, você começa a imaginar uma série de coisas. Você imagina a possibilidade de você cair. Você imagina o que aconteceria se você caísse. Você imagina o que seus familiares sentiriam se você caísse, o que você sentiria se você caísse. Você vai pensar que está a 100 metros de altura e que estar a 100 metros de altura é perigoso. E com base nessa imaginação,
diz Emile Coué, é até possível que você sinta alguma vertigem estando a 100 metros de altura. E é possível também que você acabe caindo, mesmo sendo a mesma condição da tábua no solo. E por que que isso acontece? Isso acontece justamente por causa da sua imaginação. Essa imaginação é como se dentro da sua mente ela começasse a girar. Esse giro é o que a gente está chamando da correnteza. Diferentemente, a vontade, eu posso ter a vontade de subir a 100 metros de altura e não sentir nada. Entretanto, como está a correnteza? Ela está alinhada com essa minha vontade ou ela está completamente para um caminho contrário? Se ela estiver para um caminho contrário, é bem provável que eu suba na tábua e caia lá de cima. Por quê? Porque o meu processo imaginativo, ou seja, a correnteza, está girando para um caminho contrário da minha vontade. Então, pessoal, na nossa primeira aula, aliás, a gente já viu auto-hipnose falsa, auto-hipnose verdadeira. Na sequência, eu trouxe para vocês dois conceitos que eu falei que eram muito importantes. O conceito de consciente e o conceito de inconsciente. Agora, eu dei mais um passo. Que passo é esse? Eu trouxe para vocês a lógica de Emile Coué a respeito dessa correnteza. E para que a gente entenda essa lógica, a gente precisa, desde já, diferenciar vontade de imaginação. Ok? Então, eu encerro aqui esse nosso encontro. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar lá no sininho, para que você possa acompanhar as próximas aulas a respeito de auto-hipnose e que você possa chegar no final desse curso aplicando a auto-hipnose verdadeira na sua vida. Ok? Então é isso. Obrigado. Valeu. Até a próxima.